Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, retiraram-se os fariseus para consultarem entre si, a ver como apanhariam a Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe seus discípulos com alguns herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que sois amigo da verdade e ensinais o caminho de Deus, segundo a verdade, sem vos preocupardes com quem quer que seja, porque não julgais o homem segundo a sua carne. Dizei-nos, pois, o vosso parecer. É lícito pagar o tributo a César ou não? Conheceu, porém, Jesus a sua maldade e disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles lhe apresentaram um dinheiro, e Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? Responderam-lhe: De César. Então ele lhes replicou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode ser. Primeiro um aviso. Há uma lista na porta da capela para a adoração de Cristo Rei no domingo próximo. Se pudesse todos anotarem o seu nome no horário que mais lhe convier, de preferência 2 pessoas para cada horário. E depois da Santa Missa, se Deus quiser, haverá atos de reparação ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, pelos membros do apostolado da oração, e depois desses atos de reparação, o nosso catecismo. Dai a César o que é devido a César, e a Deus o que é devido a Deus. Caríssimos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo, caríssimos fiéis, César era o nome como o imperador romano era chamado. E sob a palavra de César, nesta passagem do Evangelho de hoje, pode-se entender todo aquele que tem súditos, sobre os quais, portanto, tem autoridade. E o que é devido a César? Obediência e respeito. Porque toda autoridade vem de Deus. E mesmo os governantes que receberam seu cargo mediante uma votação, não receberam dos votantes a autoridade para governar. Contrariamente ao que diz a democracia moderna, o poder não vem do povo. O povo apenas pode designar aquele que, ao tomar posse do governo, receberá de Deus a autoridade sobre seus súditos. E a autoridade que exercem os homens sobre outros homens é uma participação da autoridade de Deus. Portanto, uma autoridade que só pode ser exercida legitimamente enquanto é conforme à vontade de Deus. Quem tem a autoridade e a exerce sobre seus súditos de modo a estes desobedecerem a Deus ou a dele se afastarem, faz um abuso de autoridade e não tem direito a ser obedecido. E os súditos têm o direito e o dever de desobedecer. E mais, os que têm súditos estão gravemente obrigados a exercerem sua autoridade para levar seus súditos à salvação eterna, que é a finalidade para a qual Deus criou cada um dos homens. E o que é devido a Deus? É submeter-se totalmente e sem restrição à vontade dele, pois ele é a autoridade suprema, acima do qual não há apelação e contra o qual não há direito. Apesar disso, enquanto há leis divinas às quais os homens, queiram ou não, têm que se submeter, há outras leis às quais há possibilidade de se subtrair, ainda que nunca há direito de o fazer. Assim, todos os homens se submetem à lei da morte e à lei do juízo particular no momento da morte,
ainda que a contragosto, enquanto muitas outras leis divinas são desobedecidas pelos homens, sem, no entanto, estes terem direito de desobedecer a Deus. Por isso, quando Deus castiga o pecado nesta vida ou na eternidade, não comete injustiça, pois, se o homem tivesse o direito de pecar, não poderia ser castigado por haver pecado. Todos aqueles dentre nós que temos alguma autoridade, pensemos bem no dever que temos de exercê-la da maneira como Deus a quer. E peçamos a Nossa Senhora que a imitemos. Ela que teve a difícil tarefa de exercer a autoridade sobre o próprio Deus encarnado. Tarefa que ela exerceu perfeitamente, devido à sua perfeita submissão à vontade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo.